pais, na hora de escolher a escola onde vão matricular os filhos, ficam de olho nos detalhes. A metodologia adotada pela instituição de ensino, o espaço físico e a segurança. O currículo dos professores também é analisado. Tudo isso associado ao valor da mensalidade, claro. Não tem jeito. O preço é sim levado em conta e colocado na ponta do lápis. O Repórter Justiça desta semana traz esse assunto à tona. Os colégios podem, de um ano para o outro, reajustar os valores da maneira que acharem mais conveniente? Ou há limites com relação a esse aumento? Contagem regressiva para o corre-corre que transforma o cotidiano de pais e estudantes. É a volta às aulas. E não tem jeito, né? Criança tem que estar na escola. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. Já a obrigação dos pais é garantir que os filhos sejam matriculados em escola pública ou particular. Se você escolheu uma escola privada, será que acertou ao definir a escola ideal para o seu filho? Nós sabemos, por uma pesquisa que fizemos junto à Fundação Getúlio Vargas, que o primeiro critério que a família usa para escolher uma escola é a proximidade com a sua escola, com a sua casa. É claro, a gente entende por conta da mobilidade urbana. O segundo é a proposta pedagógica e o terceiro é, na realidade, o preço. Eu diria que a proposta pedagógica deveria ser o primeiro. Mas o terror na vida de quem tem filho em idade escolar começa bem antes do ano letivo. É lista quilométrica de materiais, papelarias e livrarias lotadas. E dinheiro, muito dinheiro sendo gasto. No meio disso tudo, muito abuso também das escolas. É o que diz o presidente de uma associação que defende pais que têm problemas com escolas particulares no Distrito Federal. Nós temos reclamação de todo o Brasil de aumentos na faixa de 20%, 25%, 21%, quando o índice de inflação não tem passado dos 6%. A presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, que integra 31 mil instituições de ensino no país, com 16 milhões de estudantes, explica como são definidos os reajustes. O preço ele é montado de acordo com uma planilha de custo. Essa planilha está ligada a uma proposta pedagógica que, evidentemente, é aquela que a escola desenvolve e oferece para a sua comunidade. Então, se a escola eventualmente não oferecia uma língua a mais estrangeira e vai oferecer, isso vai lhe custar mais, então isso é possível entrar na composição do preço. Este advogado destaca que existe legislação para conter abusos e que ela dá parâmetros para que os pais possam argumentar na hora de negociar as mensalidades com as instituições de ensino. É bom lembrar que quanto melhor a escola, tudo vai ser mais caro para os pais também, né? Tem a legislação federal, que é a 98770 de 99, que estabelece todo um padrão e critérios para vincular cobranças, acerto de matrícula, acerto de mensalidade, índices, onde estabelecer como calcular o valor de cada mensalidade, que cada escola tem as suas realidades diferentes. A escola que tem 4 piscinas olímpicas térmicas cobra diferente de uma escola que nem piscina tem. Quem entende do assunto afirma: os pais devem sim participar de associações para questionar o aumento ou ainda entrar com uma ação no Juizado Especial Cível se a causa tiver valor de até 20 salários mínimos e nem precisa de advogado. Uma das dúvidas mais comuns de pais, além de reajustes de mensalidade, está na pré-matrícula. Ou seja, a escola pode cobrar uma taxa para assegurar a vaga do seu filho? Poder, pode, mas o valor pago deve ser abatido depois no valor total, quando a matrícula for efetivada. As listas de materiais também tiram o sono de quem tem filho que estuda. Além de excessivas, elas podem ser abusivas quando o assunto é material de uso coletivo. Só que o Distrito Federal tem uma lei, a 4.311 de 2009, que deixa claro o que é realmente o material escolar. Para quem tem dúvida, material escolar é algo indispensável para que o aluno atinja os fins pedagógicos. Tem lista que pede papel higiênico para papel machê.
Para uso de higienização não é permitido. Mas se você usar, eu estou usando o exemplo do papel machê, do papel higiênico, mas pode existir outros. Se você está usando, se a escola está pedindo papel higiênico para uso da higiene da criança, isso é proibido. Mas se está para uma proposta ou eventualmente uma atividade pedagógica, isso é permitido. Eu acredito que esse tipo de discrepância tem diminuído, né? Até porque é permitido na planilha você colocar isso que você vai usar. Né? O detergente, o seu material de consumo entra na composição do preço. Então, quer dizer, de qualquer maneira, o gestor tem essa possibilidade de manter as suas coisas colocando isso no seu custo operacional, né? Agora, se incomoda, tem que conversar com o gestor. Mas o representante dos pais insiste. Existem abusos que ele mesmo já presenciou. Lista de material com material de consumo e de expediente são cobrados dos pais. Tem uma escola que nós conhecemos, que nós começamos a ver a lista de material dessa escola, nós ficamos assim, o que pai coloca o filho numa escola como essa? Só uma coisa explica, o medo de reclamar e também de não ter a quem reclamar. O poder público não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. O PROCON, a Promotoria do Consumidor, do Ministério Público, o Ministério Público Federal não pode estar. Mas as associações de pais, elas podem estar. Elas são quase que onipresentes, porque elas estão presentes em todas as escolas, em todas as instituições de ensino ao mesmo tempo. Basta apenas que as pessoas exerçam a sua cidadania e seu direito, que é muito claro, como direito do consumidor e as leis educacionais que nós temos aí. Parece difícil, mas tem pai que acompanha de perto o uso dos materiais pedidos. Na maioria das vezes, eles escolhem escolas que não pedem materiais absurdos. Um exemplo que deve ser seguido, né? A gente percebe que todo material que a gente comprou para a escola, para o uso dele, está sendo utilizado durante o ano inteiro. Aí vai cartolina, tinta, lápis, cola, tudo. Então, todos os trabalhinhos deles, a gente vê que está sendo utilizado aquele material ali. Veja outras situações que deixam os pais em um dilema. A escola pode impedir a rematrícula de um estudante se ele estiver devendo à escola. Mas depois de matriculado, a instituição não pode impedir o estudante de assistir às aulas, se ele estiver inadimplente. A escola pode pedir algum material específico, mas não exigir a marca ou mesmo o fornecedor. O uniforme deve ser comprado no padrão definido pela instituição, mas os pais não são obrigados a adquiri-lo em loja própria ou mesmo indicada pela unidade de ensino. E a escola não pode impedir o estudante de usar um livro de segunda mão, contanto que ele esteja limpo e em boas condições. Se o livro pedido for de edição atualizada, aí não tem jeito de usar um antigo. Uma das orientações mais importantes para os pais é, ao conhecer a escola, conheça também o regime interno dela, para evitar surpresas com as quais você pode não concordar no futuro. Muitas escolas só aceitam a matrícula mediante a assinatura do conhecimento do regimento interno. É muito importante que o pai conheça o regimento interno, né? Quando eu digo proposta pedagógica, o regimento interno está dentro da proposta pedagógica. Então, se a escola não admite que se fume dentro do seu ambiente, que se namore dentro do seu ambiente, e se a criança é infratora nisso, a escola tem, inclusive, as punições, se for o caso. Então, tudo isso é do conhecimento da família. Só que dentro do contrato educacional, os pais podem negociar determinada situação específica caso discordem de algo que esteja no regimento interno, principalmente se houver uma cláusula considerada abusiva. Ele vai pedir para cancelar aquilo ali, ou ele vai falar que o dele não entra. Ele pode colocar no contrato dele, porque o que acontece? O regimento é geral da escola. O contrato especificamente dele, entre ele e a escola, ele pode falar que tal cláusula do regimento não vai estabelecer para ele. Pode ser negociado. Pode ser negociado dentro do contrato dele. E no próximo bloco, o corre-corre nas papelarias. O consumidor atrás do parcelamento e do desconto para encaixar a conta no orçamento. Eu fui a uma loja e acompanhei de perto o movimento enfrentado por clientes e pelos funcionários nessa época do ano. Você vai ver em instantes. Quem vai comprar o material escolar tem que sair de casa com muita paciência. É fila para escolher, para pagar
E muitas vezes é preciso percorrer mais de um local. Eu fui acompanhar de perto o movimento em uma loja. É uma maratona mesmo. Corredores cheios, muitas marcas e preços que às vezes até confundem. Na dúvida, o melhor mesmo é procurar o funcionário. Ah, os funcionários. Esses, se não estiverem preparados para esse corre-corre, sobe e desce, não aguentam não. Essa turminha não pode reclamar das férias. Eles brincaram muito. Cama elástica, videogame então, difícil dividir o tempo entre os três. Mas a moleza acabou, pessoal. É hora de voltar à velha rotina. No primeiro dia, várias surpresas. Letícia, por exemplo, tem 2 professoras novas. Judite e a Kátia. Me conta como é que elas são. A Judite tem cabelo cacheado e curto. E a Kátia tem cabelo loiro e longo. Na primeira aula, eu só fiz lendo os nomes do amigo. E desenhei uma corrida de papel. Marina está ansiosa para usar o material novinho em folha. Livros, cadernos, os lápis de cor são os preferidos. Chamam a atenção. Os lápis, olha, tem o dourado até. Tem o prateado, tem um montão, olha. Esse parece 3 vermelhos, mas não são. E ela sabe que nesse ano não vai ser brincadeira. Vai estudar firme, né? Vou. Eu não quero tirar nota baixa nas provas. Para os pais, esse início de ano representa mais despesa. O material escolar, por mais previsível que seja, é um extra no orçamento. Lúcio que o diga. Quanto mesmo você deve gastar com os 3? A gente vai gastar com os 3 meninos em torno de uns R$ 1.200 com material escolar. A gente já faz uma previsão de gasto para poder comprar o material escolar. Então, na Escola da Marina, a gente fez uma pesquisa, a gente mandou um e-mail para as livrarias, o pessoal respondeu. E assim, a diferença de preço, a gente pesquisou nas 5 livrarias, a diferença de preço é mínima. Então, assim, entre 5 e 10 reais no máximo. Então, a gente optou por comprar numa livraria que já tem mais tradição, que a gente já comprou em outros anos. Marcos e Ethel tiveram uma despesa ainda maior com as 2 filhas. R$ 2.300. E aí, vocês pagaram a pista? Não, parcelei. No bom e velho cartão de crédito. Só que vale a pena fazer orçamento, né? O colégio indica aquelas papelarias, liga, pergunta, porque tem variações às vezes de 30% de uma papelaria para outra. Eu sempre faço uma tabela, eu ligo para todas e pego o orçamento de todas. Para o setor, essa é a hora. Algumas papelarias, livrarias e malharias, nessa época, chegam a faturar até 70% a mais que em outros meses do ano. E não poderia ser diferente. Olha só o movimento nessa loja em Taguatinga, cidade a mais ou menos 20 quilômetros de Brasília. Todo mundo com a lista na mão atrás das promoções. Uma maratona. Nossa, e como é? É terrível, é terrível. É muita fila, muito corredor lotado, muita gente atropelando todo mundo, você não encontra o que quer, demora muito, pouca gente atendendo, realmente é um sufoco. Mas não tem como fugir. Não, infelizmente não. Todo ano Maria está lá, atrás do material da Andressa. Um sacrifício para encaixar a lista no salário, que não muda. E como fazer para descobrir a loja mais barata? De loja em loja mesmo, porque na internet eu não confio muito não. Que eles falam uma coisa, chega é outra, não tem o material, então eu prefiro vir pessoalmente. À medida que as crianças crescem, elas fazem questão de escolher alguns produtos. Não querem que os pais escolham, não. E aí, o jeito é trazer a criançada para a papelaria. Eu encontrei aqui a Virgínia com uma turminha enorme. Virgínia, elas fazem questão de escolher aquela capinha colorida com o enfeite, né? Sim. Eu gosto de trazer porque para ter opinião própria e assim, eu acho importante também elas opinarem, mas eu acho importante também a gente tem que analisar a questão do preço, porque se eu for deixar por conta delas vai ficar bem mais caro a lista inteira, se eu for deixar elas escolherem aí vai onerar no bolso. Mas não tem jeito, elas ficam de olho mesmo. Olha só as meninas sem saber qual a capa mais interessante. Eu achei o mais bonito que eu tenho. Eu também, eu vou levar esse aqui. Eu vou pedir pra minha mãe, né? Mas não adianta, porque a minha mãe não deixa. Ela fala, minha filha, isso é um caderno, não tem ouro dentro desse caderno.
e você vai acabar o ano e vai jogar fora essa capinha. Então eu não vou deixar você escolher. No final, ela tá certa ou não, Rafael? Ela tá certa, porque todo ano eu jogo fora. E se o consumidor encontra muito movimento para fazer as compras, os funcionários também enfrentam uma rotina bem acelerada. O seu Franzé trabalha nessa livraria e papelaria há 13 anos. Seu Franzé, nessa época do ano tem que ter condicionamento físico, né? Tem que se preparar bem, porque senão não aguenta. A correria é grande. E tem consumidor que deixa a lista na mão do senhor e fala assim, eu preciso de tudo isso? Sim, tem muitos, mas muitos deles também pedem, não, eu vou dar uma olhadinha aqui e depois não encontra nada. Você termina tendo que fazer tudo para ele também. Normalmente eu dou opções para ele. Eu tenho um produto de qualidade boa e um de qualidade inferior. Seu Franzé, eu quero acompanhar essa rotina do senhor, eu quero ver essa correria de perto. A gente vai acompanhar o seu Franzé agora num dia de movimento aqui na papelaria. Vamos lá? Então vamos lá, o senhor vai para onde agora? Então vamos lá nos cadernos. E lá vai ele. Um corre-corre para driblar o pessoal. Sabe quase de olho fechado o caderno solicitado na lista. Entra em um corredor, sai no outro. Tem horas que é até difícil acompanhá-lo. Sobe, olha lá o seu Franzé no setor de livros. Desce e no meio do caminho tem sempre um consumidor atrás de informação. E não é que ele pega mais uma lista. Haja fôlego. Seu Franzé, no final do dia dá uma sensação de missão cumprida? Ah, com certeza. Cada dia, quando termina, você, graças a Deus por hoje, e amanhã você tem que estar pronto para novamente a mesma coisa. Loja cheia de novo? Cheia novamente. A equipe é grande e cheia de gente contratada temporariamente. A lei permite esse tipo de trabalho por tempo determinado, até porque, sem esse reforço, seria difícil atender o pessoal. O comerciante, que faz questão de receber bem a clientela, se vira para deixar o estoque recheado. Até porque, se vacilar, o concorrente toma o cliente dele. Por isso, a maioria abastece as lojas durante o ano. Na verdade, nós começamos a preparar em maio. Que a gente aproveita a baixa temporada para comprar os produtos mais baratos, para a gente ter um produto mais barato para passar para o cliente depois. Antes de levar para casa, tem que passar pelo caixa. A pior hora. É preciso enfrentar a fila e quando vê a conta, sempre dá mais do que se espera. Chega a assustar. PX, peço meu desconto. Geralmente eu pago à vista, então eu peço meu desconto. Ou então, se for parcelar, bastante parcela. Tem que pesquisar muito. Se é que se pode economizar, né? Se quer economizar, tem que pesquisar, não tem jeito. Qualquer dúvida é só consultar o Código de Defesa do Consumidor. A lei tem que estar disponível nos estabelecimentos em local visível. Contratempos à parte, no final essa correria toda vale a pena. Afinal, educação é investimento. E as crianças, ainda que não saibam da importância dos estudos, sabe o que elas sentem quando estão na escola perto dos coleguinhas? Eu fico feliz. E no próximo bloco, você não pode perder a dica para economizar nos livros. Acredite, eles são os que mais pesam na lista. É só um instante, eu volto já. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. Ele diz, só é grande a liberdade, que sacode a majestade e arranca a juba dos reis. Isso é extraordinário. Carrego no meu bolso um craniômetro, com que meço as inteligências pequeninas. Então, Tobias viveu a vida inteira, seduziu toda a mocidade com a palavra. Geopresídios, um site com números que revelam o panorama do sistema carcerário no país. O mapa reúne dados atualizados nas inspeções mensais em cadeias penitenciárias, delegacias e outras unidades prisionais e permite uma análise criteriosa para a adoção de políticas públicas e de formas mais adequadas de gestão do sistema carcerário. Geopresídios, uma radiografia para melhorar o funcionamento do sistema prisional do Brasil. Os livros são os que mais pesam na lista de material escolar, sabia? São os vilões para o bolso. Mas sempre se dá um jeitinho quando é preciso pagar menos.
Nesse caso, os sebos, as lojas especializadas em livros usados, têm aliviado e muito o preço final. Tem pai que, ao abrir mão do novo saído da editora, consegue economizar a metade. Pedro no ensino médio, Luana na 8ª série. Faltou a Amanda, que está na faculdade. Ricardo e Cláudia fizeram as contas e devem gastar só com as mensalidades escolares dos 3 filhos, em 2013, R$ 20.400. Em relação à mensalidade, não tem como correr, não tem para onde você correr. Mensalidade é o preço fixo e acabou. Isso no início do ano, porque se você não conseguir no início do ano, pode esquecer, né? Agora, já no início, na compra do material escolar, você tem a facilidade de ter que comprar caneta, ter que comprar borracha. Lá você vai num supermercado que está uma promoção, você procura numa papelaria. Com o material escolar, a previsão de gasto é de cerca de R$ 4.000. Só que para esta família de Brasília não há dúvida. Os vilões nas listas de material são mesmo os livros. Eles são caros e, no fim das contas, deixam de ser usados pelos professores como deveriam. Muitos professores pedem, ao invés de pedir um livro só, eles pedem 2, 3 livros para ser usado numa matéria só. E, por exemplo, o professor de inglês pediu 2 livros, um é para explicação e exercício, o outro é só para exercício. Só que acaba que ele usando livros mais de explicação e de exercício, e o outro ele acaba não usando. Livro que a gente usa no máximo 5 vezes por ano, 4, 5 vezes por ano, e acaba ficando em branco. A gente quase não usa. Se o estudante reclama, imagine só quem tem que pôr a mão no bolso para fazer frente a tantos gastos. Eu não entendo isso. A Luana fez a 7ª série, que o Pedro fez a 8ª, na mesma escola, com os mesmos professores no ano passado. Você imagina o quê? Eu vou aproveitar todos os livros do ano passado. Só que a escola troca 70% dos livros, né? Ou seja, os livros que ele usou ano passado não são os mesmos livros que ela vai usar esse ano. Então eu não vou conseguir aproveitar os livros. Luana diz que faz a parte dela para que todo o esforço financeiro dos pais seja recompensado. Acho mais importante é estudar muito, porque questão de mensalidade também, ele paga o ano todo e você repete de ano. Ele simplesmente pegou o dinheiro que você gastou de mensalidade e jogou no lixo. E também cuidar dos livros que ele possa vender. Por exemplo, tem alguns livros, teve livros que eu nem usei, que era livro de artes que você tinha que desenhar. Eu não desenhei no livro, desenhei no caderno, que pode vender. Então é questão de cuidar mesmo. Mas antes de ter que investir em algo que talvez nem se consiga vender depois, é melhor mesmo manter a regra de pesquisar antes de comprar, né? Costumo olhar no site do Procon, porque eles sempre disponibilizam uma lista com as principais papelarias e eles já fazem uma pesquisa mesmo. Então, lápis de tal marca na papelaria X é tanto, na Y é tanto, então a gente já sabe mais ou menos aonde tem o preço mais em conta, né? Já os livros não, porque os livros novos, eles são todos tabelados. É o mesmo valor em todas as livrarias, papelarias, é o mesmo valor. Parece que já sai original de fábrica, né? Esse valor. Mas tem um recurso. O recurso, sabe qual é? Comprar livros usados. As lojas que vendem livros de segunda mão, também conhecidas como sebos, ficam cheias neste período. E dá para fazer uma boa economia, viu? É o que a Zilda diz. Ela aproveita o período que antecede o início do ano letivo para trocar aqueles livros que não usa por outros que foram pedidos nas listas de materiais da escola dos 4 filhos. Quem me indicou foi uma colega, porque sempre eu comprava novo e os novos são bem mais caros. E aí eu resolvi vir, gostei, e tem mais ou menos 10 anos que eu faço essa troca. Dos títulos que Zilda levou para trocar, apenas 2 interessaram ao Rafael, que é consultor literário. Conhecedor do mercado, ele avalia o que pode ter boa saída no sebo e aí compra. Trabalho delicado. Desta vez com outra cliente, a Nalva, que também quer trocar livros. Eu expliquei para ela, esse lado aqui são os livros que eu tenho um certo interesse, né? Alguns eu tenho certeza que eu vou ficar, alguns livros infantis, né? Outros eu vou conferir no sistema, né? Para ver se eu não tenho muito. E o desse lado aqui, ó, esse aqui eu não tenho interesse porque ou mudou a edição ou porque eu já tenho bastante no estoque, né? Eu sempre explico assim para eles não ficarem chateados comigo. Nalva fez as contas. Ao comprar os livros de segunda mão, vai economizar em torno de 40% do que gastaria se escolhesse comprar novos.
Se eu fosse comprar todos os livros das minhas 2 filhas, que é ensino fundamental, ia ficar em R$2.000. Um parque de diversões para quem gosta de ler. São mais de 90 mil títulos. Só didáticos, chegam mais de 200 livros por dia. Olha aí uma prateleira de promoções. Matemática, biologia, tem de tudo. Cada um por R$11. É um momento de uma procura muito grande dos pais que estão em busca de compor as suas listas, né? E também de ter a oportunidade de comprar o livro mais barato. A livraria de usados faz sucesso há 27 anos e até hoje tem até fila para entrar. Depois da avaliação, o cliente desce para escolher os livros que quer levar. Quem já entregou a lista espera ansioso que os funcionários encontrem no acervo que foi pedido. Adivinhem só quem a gente reencontrou. A Zilda, do início desta reportagem. Além de achar o que precisava e de fazer uma economia de mais de 50%, dá só uma olhada no estado de conservação dos livros. Todos estão perfeitos. Novinhos, né, Zilda? Novinhos. Nem parece livro usado. Esse aqui nem parece usado, olha só, perfeito, ó. Então, realmente vale a pena. A qualidade do que é oferecido é a propaganda do negócio. A origem pode estar na avaliação criteriosa quando os livros chegam, daí a importância da triagem feita pelo Rafael e por aqueles que trabalham com ele. E assim, a procura pelos usados, que pode ser também uma ótima opção para os pais, neste início de ano letivo, tem crescido. Quanto mais cedo o pai vir, mais oportunidade ele tem de encontrar o livro do seu filho. O Repórter Justiça fica por aqui e você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!